Vamos lá. Boa noite a todos e todas. Estamos iniciando mais uma entrevista direto do Silvia 2 TV. Quero desde já agradecer as nossas convidadas e a todos que estão nos assistindo e que irão assistir aí ao longo da semana. Hoje falaremos sobre um tema muito importante, né, que é o Setembro Amarelo e prevenção ao suicídio. Para quem não sabe, ontem, dia 10, foi o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Quero dizer que a escola é um espaço democrático de formação. Diariamente lidamos com crianças e adolescentes com conflitos, tanto emocionais quanto existenciais. Infelizmente, não temos a formação adequada para lidar com tais conflitos. É claro, a gente tem alguns programas, o Conviva, por exemplo, que ajuda a gente a dar um suporte para os alunos, vai ser falado mais tarde isso, mas ainda não é o ideal. Mas todos os casos que chegam até nós, dentro da legalidade, são encaminhados aí pela equipe gestora e mediação escolar, tá? Quero desejar uma boa noite, uma super boa noite para a professora Alessandra Gurgel, que vai ajudar aí a gente a conduzir a entrevista. Boa noite, Lê, é com você. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Silvia 2 TV, boa noite a todos os nossos, boa noite Fabrício, e boa noite a todas as nossas convidadas de hoje, porque são 3 convidadas. Boa noite, meninas. Boa noite. Boa noite, Ale. Boa noite. Boa noite, Fabrício. Boa noite. O Silvia 2 TV entrevista hoje a psicóloga Shirley Nascimento, formada em psicologia no Centro Universitário Padre Anchieta. Ela atende na clínica New Life, em Jundiaí, e na clínica Multisaúde, em Francisco Morato. Hoje conversamos também com a professora Marileide, mediadora de nossa escola há 4 anos. Ela é formada em letras pela Universidade de Guarulhos, a UNG. Marileide é professora há 20 anos. Hoje a Silvia 2 TV entrevista também Neia Soares, formada em História pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Guarulhos, formada em Pedagogia pelo Instituto Superior de Educação. Ela também é pós-graduada em Gestão Escolar pelo Instituto de Educação Ateneu e tem especialização em História pela Universidade Estadual de Campinas e é pós-graduada em Conselhos Escolares pela Universidade Federal de São Carlos. Neia é professora há 24 anos e é vice-diretora. E, no momento, diretora em substituição da nossa escola, a Escola Estadual Jardim Silvia 2. Sejam todas bem-vindas. É um prazer conhecê-la, Shirley, e é um prazer revê-las. Nossas queridas colegas de trabalho, Neia e Marileide. As primeiras perguntas são para a Neia. Neia, poderia contar para nós como surgiu o Setembro Amarelo e qual é a sua importância? Então, Alessandra, o Setembro Amarelo é uma campanha de prevenção e conscientização contra o suicídio. Esta campanha teve início nos Estados Unidos e ela se iniciou após um fato muito triste que aconteceu lá. Tinha um garoto chamado Mike N, e esse garoto era um garoto aparentemente feliz, carinhoso e que tinha uma grande habilidade, assim, ele tinha habilidade na mecânica. Então, sozinho, ele reformou um Mustang 68 que tinha na garagem, que era do avô dele. E aí ele pintou esse carro de amarelo. E assim, era normal todas as pessoas verem ele dirigindo esse carro, esse Mustang amarelo, super feliz, e as pessoas admiravam esse feito dele, porque ele era um garoto que conseguiu sozinho reformar esse carro e passeava todo feliz, e aos olhos de todo mundo, o Mike estava super feliz com o seu carro. Mas aí, em 1994, com apenas 17 anos, o Mike pôs fim à sua vida. E todos ficaram muito surpresos, né? Como a gente fica sempre, como que isso aconteceu? Que dor era esta que a gente não viu? E aí os amigos do Mike, no dia do velório, fizeram um cartão
com laço amarelo e onde eles escreveram: se precisar de ajuda, peça. E assim teve início essa campanha. Mas só em 2003 é que a Organização Mundial de Saúde, a OMS, instituiu o dia 10 de setembro como o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. Então, demorou um tempinho ainda. Já no Brasil, essa campanha vai chegar só em 2015. E aí se criou o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, com o número de telefone 188, gratuito, onde vários voluntários atendem 24 horas por dia. A importância que tem essa campanha, o Setembro Amarelo, ao meu ver, é que ela salva vidas. E como disse Oscar Schindler, quem salva uma vida, salva um mundo. E aí a gente sabendo que de cada 10 suicídios, 9 poderiam ser evitados, então eu fico imaginando quantos mundos, né, nós poderíamos salvar. E então é isso, é importante porque essa campanha tem a capacidade de salvar vidas. E é esse o nosso interesse nessa campanha do Setembro Amarelo. Passo a palavra. Muito obrigada, Neia. Esclareceu bastante coisas, né? Informações importantíssimas. Agora as perguntas são para a Shirley. Shirley, poderia dizer o que é o suicídio e que situações ou consequências podem levar a este triste acontecimento? Sim, primeiramente, boa noite, né? Eu queria, falando já de início, o que é o suicídio, né? É o ato de causar a própria morte, né? Importante dizer aqui, né, e lembrar que ele não é um evento repentino, como se parece, até na história que foi contada, né? Mas é o resultado de várias tentativas sem sucesso de eliminar a dor, né? De eliminar o sofrimento. Então, é importante, sim, né, que essa campanha seja feita, que se fale sobre a prevenção ao suicídio, porque o sofrimento dessas pessoas é muito grande, ele existe, né, e quando vem acontecer, chegar a esse fim, obtiveram aí várias tentativas sem sucesso, ou às vezes até inadequadas, né, de acabar ou eliminar com essa dor. Falando também sobre algumas causas, né, sobre alguns fatores de risco que a gente chama, né, para o suicídio. Hoje, o maior fator de risco para o suicídio é a depressão, né, então ela está no topo aí, seguido de outros transtornos mentais graves, o uso do álcool, né, analgésicos indiscriminados, tentativas de suicídio prévias, né, então esse se torna também um fator de risco, distúrbios físicos sérios em idosos, né, transtornos de personalidade, né, desemprego, a recessão econômica, né, experiências traumáticas na infância, bullying. Então, esses são alguns fatores de risco que podem levar as pessoas em suicídio. Obrigada, Shirley. Passou informações, né, bastante relevantes aí para essa questão tão séria, né, e tão grave. Professora Marileide, tudo bem? Tudo bem, boa noite, professora Alessandra. Boa noite, minha querida. Bom, vamos lá. Cada vez mais jovens estão ficando depressivos, com problemas de relacionamento e de convívio em sociedade. Poderia dar alguns exemplos que levam a essas consequências, considerando, é claro, que cada sujeito é único? Poderia também falar para nós como as escolas podem tratar casos de crianças e adolescentes nesta situação de vulnerabilidade de saúde?
primeiramente, boa noite a todos, né? Então, tendo em vista que cada sujeito é único, né? Cada um tem o seu metabolismo, o seu comportamento, podemos citar vários motivos que acarretam e vão levando à depressão, né? Como a solidão, a angústia, isolamento, falta de diálogo às vezes, né? Ansiedade. Hoje nós vemos muitos jovens, muitas crianças são ansiosas desde bebezinho, né? Desde pequeno eles estão ansiosos. O bullying, fragilidade emocional, as frustrações vividas por eles, a estrutura familiar, são muitos dos motivos que levam os estudantes e as crianças a viver desacreditando da vida deles mesmos, né? Onde muitas vezes os pais, por motivos, né, de uma vida corriqueira, árdua, de tanto correr, trabalhar, não conseguem perceber a mudança de comportamento dessa criança, desse jovem, desse adolescente, né? Não conseguem identificar a mudança do comportamento, né? Como a escola pode tratar esses casos, nós não somos especialistas, né? Nós somos orientados, né? Agora de 2 anos para cá, nós estamos trabalhando com o Conviva, né? Então, nós estamos orientados a fazer o quê? Primeiramente, nós vamos fazer uma escutativa dessa criança, saber o que está acontecendo, o que está levando ela a esse tipo de comportamento, né? E fazer um encaminhamento para a rede protetiva, né? Aí nós fazemos um encaminhamento para a rede protetiva para ele poder ter um tratamento com os especialistas, né? E, assim, muitas vezes acaba não surgindo um perfeito, porque não depende assim só da escola, não depende do encaminhamento da escola, depende do órgão protetivo que vai estar fazendo essa multa com essa criança, né? Então, nós encaminhamos para a rede protetiva, alguns casos nós primeiramente, nós vamos entrar em contato com a família do estudante, passar as orientações, onde nós fazemos o encaminhamento, às vezes, para o CRAS, às vezes nós fazemos encaminhamento para o Conselho Tutelar, ou até para a UBS mesmo do bairro, para que um especialista venha estar fazendo esse tratamento. É isso. Muito obrigada, professora Marileide. Também passou informações super relevantes. Bacana. Bom, minha pergunta é para a Neia. Boa noite mais uma vez, Neia. Tudo bem? Vamos lá. Você falou da importância do Setembro Amarelo. Na sua avaliação, quais são os principais obstáculos obstáculos e desafios para existir uma maior conscientização da prevenção ao suicídio? Olha, Fabrício, eu poderia elencar vários obstáculos, né? Porque nós encontramos muitos obstáculos. Mas, assim, uma das questões que eu considero que atrapalha bastante são os tabus que existem em volta da questão do suicídio. Por exemplo, as pessoas acreditam que não se deve falar sobre suicídio porque isso leva as pessoas a cometerem suicídio. Quando as pesquisas e a ciência têm falado justamente ao contrário. As pesquisas têm dito que a gente precisa falar. Aliás, quando eu falo, eu acabo entendendo o problema, entendendo como 11 mil pessoas morrem por ano no Brasil, entendendo que durante o acontecimento desta live, a gente tem várias pessoas tentando suicídio. E pessoas essas que, segundo a ciência, não querem morrer, elas só querem se livrar da dor. E assim, os obstáculos são enormes. Por quê? Porque o suicídio em si, ele não tem uma única causa, ele é multifatorial. E cada um desses fatores levam a um obstáculo que não foi vencido. Para você ter uma ideia, para a gente ter uma ideia, tinha uma amiga, e essa amiga, ela colocou no Face a morte precoce do filho dela, colocou lá luto e tal.
E aí passou uns dias, eu a encontrei, a abracei, perguntei se estava tudo bem. E aí, lógico que não estava, né? E aí eu falei, o que aconteceu? Ele estava doente? E aí ela veio até o meu ouvido e falou, não, ele se suicidou. E o que eu percebi na hora é que aquela mãe, ela sentia vergonha daquilo, né? Tipo, eu falhei. Aí eu falei, e outra, ela disse que ele não estava doente. Eu falei, mas como assim? Aí ela disse, olha, ele estava tomando os medicamentos e esses medicamentos acho que não fizeram os efeitos e ele acabou tirando a própria vida. Mas antes ela me respondeu que ele não estava doente. Como não? Então, assim, ó, existe, além de você ter o tabu, né, de não poder falar, existe um preconceito muito grande a respeito. Se a gente for olhar, olha só, você vai lá na Idade Média, o cristão que cometia suicídio, ele não tinha direito à extrema-unção, ou seja, um velório cristão. Ele não podia ser enterrado no mesmo lugar que era enterrado os outros cristãos, os corpos dos outros cristãos. Então, assim, existe um tabu muito grande em volta disso. Até hoje, as religiões e as culturas, elas consideram o suicídio pecaminoso e irracional. O suicídio é algo que nós não entendemos, não compreendemos. Como alguém pode querer tirar a própria vida? Mas, assim, a gente precisa vencer esses tabus, esses preconceitos e começar a falar sobre. Eu fico pensando na história do Mike N. Se os amigos não tivessem começado essa campanha, talvez até hoje a gente não teria as estatísticas que temos, não teria os conhecimentos que temos. E é super importante a gente falar sobre isso. Por quê? Porque se de cada 10, 9 podem ser evitados, nós devemos, com toda certeza, fazer tudo para salvar essas vidas. Passo a palavra. Muito bom. Fabrício, se me permite só um comentário histórico, claro. Eu não resisti. Pois não. Neia, você citou o Talmud, que é um livro do judaísmo, né? Um livro que o personagem principal se mata e aí desencadeou vários suicídios e aí chegou nessa ideia que a gente não pode falar sobre isso. É lógico, né, Lê? Que é um tema super pesado. Não, você citou... Mas tem que se falar. Você citou quem salva uma vida, salva toda a humanidade. Ah, tá. Então tá no filme lá da lista de Schindler, né? Lista de Schindler. Mas aí você falou do cristianismo, mas no judaísmo, no cristianismo isso foi bastante revisto já, né? Estou falando da Idade Média, né? Agora, no judaísmo, ainda nos cemitérios judaicos, existe uma ala para os suicidas, separado. Continua funcionando dessa forma. E aí, essas atitudes geram para a família 2 lutos, né? 2 tristezas ao mesmo tempo. A primeira de perder o ente querido e a segunda de não ter uma despedida decente. Né? Então, é bem complicado. A gente encontra várias barreiras a respeito disso. Exatamente, muito bem lembrado. Obrigada, Fabrício. Bacana. Nada. E assim, esse comentário da Néia é pertinente porque aí liga uma luzinha de alerta, tanto para nós educadores, professores que estamos aí diariamente em sala de aula, quanto aos pais. Fiquem atentos aos sinais, né? Nem tudo, até desculpe o termo, mas é o termo que a gente ouve bastante, nem tudo é frescura, nem tudo é exagero, então fiquem atentos aos sinais, ou a falta de sinais também, né? Muitas das vezes a depressão não se manifesta da forma que a gente consiga enxergar. Então é interessante o acompanhamento da criança e do adolescente, né? Nós estamos aqui reunidos, todos nós trabalhamos juntos, né? Exceto a nossa colega psicóloga, mas assim, nós já atendemos vários casos aqui, né, onde a criança fala que em casa ele não tem aí o respaldo, né, muitas vezes os pais não entendem, a família não entende essas crises aí emocionais, existenciais. Então, fiquem atentos aí aos sinais, tá bom? Minha pergunta agora é para a psicóloga Shirley, prazer, né, em receber a nossa entrevista.
Shirley, o que é suicídio? Assim, você poderia dar uma definição para nós, por favor? Quais são as ações de prevenção ao suicídio? Eu gostaria que você destacasse a importância do psicólogo para a prevenção ao suicídio ou serviços de outros profissionais da saúde para o enfrentamento ao suicídio. Primeiro, definindo o suicídio, né, no latim moderno, é o ato de tirar a própria vida. Então, é um ato intencional, tá? Que foi pensado para isso acontecer, é pensado. Eu acho que é importante indo de encontro, essa pergunta indo de encontro com as questões que foram levantadas agora, né? 90%, segundo a Organização Mundial da Saúde, 90% dos casos, eles podem ser evitados com a oferta de ajuda, né? Mas aí vem a pergunta, de que forma eu posso ajudar, né? Diante de tantos tabus de tantas dúvidas, de tanto preconceito, como é que eu posso ajudar? Primeiro de tudo, é eu reconhecer esse sofrimento, né? Então, acima de qualquer informação, eu primeiro preciso reconhecer que o outro, ele tem um sofrimento muito grande, né? Eu preciso tratar essa causa com respeito, né? Então, quando eu vou falar do suicídio, quando eu vou falar de alguém que está com depressão, quando eu vou tratar esse assunto num corredor, por exemplo, eu tenho que ter muito respeito, até aqui, né, ao vivo, online, eu preciso ter muito respeito para falar dessa dor, né? Porque é um grande sofrimento, então, é um sofrimento para quem está passando por isso, e é um sofrimento para as famílias que já passaram por isso. Então, primeiro de tudo, para mim ofertar ajuda, eu preciso reconhecer essa dor. E reconhecer essa dor de que forma, né? Explicando esse sofrimento. Então, essa fala que você disse sobre os pais e como às vezes eles tratam com frescura, é exatamente isso. Não só os pais, como às vezes quem está em volta, né, desqualifica aquela dor, né? Então, na minha época era muito mais difícil, né? Quando eu era criança, né, meu pai fazia isso, minha mãe fazia aquilo e eu não fiquei assim, né? Pensar que esses jovens, eles são de uma cultura diferente, de uma época diferente, né? E que essa dor é diferente em cada um deles, né? Eles vivem um mundo totalmente diferente do que era antigamente, sim. E isso é mais um motivo para que a gente qualifique essa dor, né? Então, o primeiro passo é qualificar essa dor, tá? É reconhecer, é escutar de mente aberta, tá? Então, eu escuto, mas eu não fico perguntando o porquê, ou como você pensa em fazer, ou, né? Não, eu escuto, né? Aquela pessoa, ela precisa sentir que ela está sendo acolhida, né? Ela precisa sentir que existe alguém ali que escuta a dor dela e que não julga, não reprime ela, né, de alguma forma. Então, eu não falo que é frescura, eu não puno de alguma forma com as minhas palavras, né? Esse é o primeiro passo. E aí, falando, né, da questão da psicoterapia, qual a importância, né, do nosso papel, eu acho que a psicoterapia é um lugar de escuta, de acolhimento, né, de orientação, né? Então, ela tanto orienta vocês que estão na escola, tanto pode orientar vocês que estão na escola, com os pais e como aquele que está passando por um processo difícil, né? Pensando nesse jovem que vai procurar, né, um psicólogo, é saber que ele tem um lugar que vai ser só dele, né? Onde ele pode falar as suas questões e vai receber orientação para que elas sejam trabalhadas, né? Pensar também, além da psicoterapia, esse jovem, ele precisa de ajuda médica, tá? Então, eu vou precisar tomar remédio? Existe também um grande preconceito em cima disso. Nem todos os casos vão precisar tomar remédio, né? Mas alguns casos vão precisar sim. E por que não, né? Vamos tomar a medicação ela vai ajudar, de repente, aquele jovem a levantar da cama, vai ajudar aquele jovem a se concentrar um pouco melhor, vai ajudar a conseguir até
perceber o que está acontecendo em terapia, perceber melhor o que está acontecendo ao seu redor, né? Então, minha contribuição sobre essas perguntas é isso, né? Acho que eu consegui responder. Conseguiu sim. É muito bacana, porque você usou uma terminologia que eu acredito que os pais que estão nos assistindo aí consigam compreender, né? É muito bacana isso. Bom, professora Marileide, que orientação você passaria para um estudante que está passando por conflitos emocionais decorrentes de relações interpessoais ou de consequências de uma situação que se agravou nesse período de pandemia de Covid-19? Primeiramente, né, como nós já estávamos acostumados a trabalhar aí na Jardim Silvia 2, faria uma escutativa desse estudante, né? Eu, o professor Fabrício, professora Neia, o pessoal da gestão, né? Nós, no dia a dia, nós trabalhamos como escutativa, né? Escutamos primeiramente, escutamos bastante, pegando um gancho no que a psicóloga Shirley falou. Esses dias eu encontrei uma aluna que, antes de a pandemia chegar, ela passou por um transtorno na escola, estava chorando muito, e ela desceu para conversar, né? Aí nós conversamos bastante, escutei todos os problemas, conversei bastante com ela, aconselhei, e até, não sou médica, mas eu sugeri a ela um chá, que ela tomasse um chá, passei até o local onde eu comprava esse chá. E esses dias eu encontrei ela na rua e ela falou assim para mim: Pro, eu fiz aquilo que você me falou. Eu fui lá, comprei o chá de camomila, o chá de sálvia, que é para memória. Tomei o chá e me senti muito. Eu fiquei bem mais calma para resolver os meus problemas, né? Então, eu faria uma escutativa. Né? Eu iria tentar conversar e relembrar a esse aluno ou a essa aluna a respeito de como a nossa vida ela é corrida, de quantas atividades nós temos no dia a dia, como nós corremos, né? Onde acabamos passando o nosso tempo nós passamos o nosso tempo, às vezes, muito longe dos nossos familiares, né? E o que acontece? Agora, em época de pandemia, mudou totalmente a nossa rotina. Nós não planejamos nada, não planejamos como seria a situação, como seria a mudança, e mudou. De uma hora para outra, mudou totalmente a nossa rotina, né? A questão da pandemia, do isolamento, fez com que nós tivéssemos que conviver 24 horas dentro do nosso lar, com os nossos familiares, mudando totalmente a nossa rotina. E, geralmente, assim, esses alunos, nós, professores, qualquer ser humano, né, já tem o seu problema psicológico de antes, né? Tem os seus distúrbios de antes. E agora, gerando essa pandemia, onde nós tivemos que mudar totalmente a nossa rotina, criamos um outro problema, né? Então, assim, o que eu faria? Eu aconselharia esse jovem a repensar, né, as mudanças que houve nesse período agora de isolamento, as mudanças de rotina, onde teria que planejar e replanejar o seu convívio, né? O seu convívio dentro do seu lar, as maneiras que ele teve que mudar para poder mudar o comportamento e ajudar, neste momento, ajudar a sua convivência. Porque é um momento que nós passamos de pandemia, onde nós não conseguimos sair para ir ao médico, sair para tomar remédio, para passear, para se divertir, tudo aquilo que eles eram acostumados. Mudou totalmente. Então, eu ia orientá-lo, né, a replanejar, a pensar nas suas atitudes a partir do momento da pandemia e tentar
mudar a sua convivência dentro do seu lar, tentar até mesmo tomar um remédio como a psicóloga orientou, né? Se fosse o caso dele já estar em tratamento, tomar um chá, mudar um pouco, tentar melhorar para conseguir conviver melhor, né? É isso. Bacana. E eu acredito, até a Schiller pode falar melhor do que eu, que toda essa questão da ansiedade, pela essa incerteza do que virá, né? Eu acho que agrava ainda mais a situação. A gente está aí, a gente viveu a expectativa da vacina, aí deu um problema aí na testagem da vacina, nós tivemos uma reação adversa e teve que parar, e isso gera mais ansiedade, quando isso vai acabar, é a questão econômica, é o arroz que é R$30, então tudo isso vai somatizando, acho que a palavra até é essa, né, psicologicamente falando, né, na questão da psicologia, vai somatizando e vai virando aquela bola de neve, né? Mas bacana aí a contribuição, Marileide, obrigado. Passo a palavra, Lê. Professora Neia, como identificar que uma pessoa está precisando de ajuda e quais são os sinais que ela costuma apresentar? Olha, na verdade, né, amiga, não existe uma receita, né? Não é tudo igual. Olha, se acontecer A, o resultado é B. Né? São pessoas, são seres humanos diferentes, graças a Deus. Então, assim, o que a ciência diz é que existem alguns comportamentos, né, que se repetem. Segundo os especialistas, as pessoas que cometeram suicídio, elas deram avisos antes de cometer suicídio. Então, elas vão repetir frases do tipo: eu preferi estar morta, eu não aguento mais, os outros vão ser mais felizes sem mim. Só que essas frases, elas acabam sendo ignoradas, ou se fala que a pessoa está dizendo isso para chamar atenção, ela quer ter atenção sempre. E aí as pessoas não levam muito a sério. Outra coisa também que acontece é que 98% das pessoas que cometeram suicídio, antes disso, elas tinham um histórico, e era um histórico depressivo. E quem está depressivo, automaticamente, ela vai mudar o seu comportamento social. E é aquilo que a psicóloga Shirley falou, né? A gente precisa escutar, mas principalmente prestar atenção. Porque as pessoas, antes disso, elas se isolam socialmente. Segundo os especialistas, nós não sabemos ouvir. Quando a pessoa começa a falar, a gente já começa a resolver o problema dela. Você é doida, para com isso, onde já se viu, isso é pecado e coisas desse tipo. E a gente acaba não ouvindo a pessoa. E a gente precisa ouvir essa pessoa. Porque geralmente ela entra numa fase de isolamento, ela fica depressiva, ela vai ter um choro fácil. A Marileide está aí, né, Marileide? A gente na sala recebe as alunas chorando. O que aconteceu? Nada. Você está triste? Não sei, eu estou esquisita. Não é uma tristeza, estou chorando porque eu perdi meu namorado, ou estou chorando porque meu pai brigou comigo. Não é isso. É uma tristeza e um choro sem motivo. E ela fala assim, eu não sei o que acontece, eu não sei por que eu estou assim. E são essas coisas que a gente precisa observar. Porque, na realidade, ninguém quer morrer. As pessoas querem se livrar daquela dor. É a dor que incomoda. E aí a gente tem o suicídio, ele é maior entre os nossos jovens. Por quê? Porque o jovem é imediatista, né? Quando chega na minha idade, por exemplo, eu não sou mais imediatista. Eu já sei que as coisas passam, que elas melhoram, depois pioram. O jovem não, ele é imediatista. Então, quando ele está sentindo uma dor, ele acha que aquilo vai ser para sempre. E aí, o que a gente precisa fazer? A gente precisa se conscientizar. Né? Ela estava falando do remédio. Depressão é doença, e uma doença que tem cura. Então, por que eu não vou me cuidar? Por que eu não vou me curar? É isso que a gente precisa entender. Então, na realidade, o que a gente tem que fazer é prestar atenção, né? Fazer essa escuta ativa, escutar muito,
perceber. Eu acho que agora que com essa mudança nós estamos mais em casa, né? Nós estamos olhando mais para os nossos queridos que moram com a gente, mas a vida ainda continua corrida, né? Ela ainda vem com várias demandas. Eu costumo dizer que viver não é fácil, principalmente sozinho, né? Eu penso que quando eu ligo para a Alessandra, por favor, né, Lê? Eu ligo para você e converso com você, eu melhoro. Outro dia ela liga para mim e eu escuto e ela melhora. E é isso que a gente tem que fazer. A gente precisa prestar atenção, porque a pessoa pede ajuda. Segundo os cientistas, eles dizem que quando a pessoa está lá no hospital, o corpo dela pede socorro. Então, assim, a gente precisa olhar, observar. Porque se a gente não prestar atenção, acontece igual a história que eu falei do menino nos Estados Unidos, do Mike. Né? Ele se perguntava, como assim? Ele estava tão feliz dentro do Mustang amarelo? Será que ele estava feliz mesmo? Será que não tinha uma dor que ninguém percebeu? Então, para evitar, o que a gente precisa é isso. A gente precisa se conscientizar, falar e observar. É isso. Passa a palavra. Muito obrigada, Neia. Psicóloga Shirley, que ações fazer quando perceber que alguém precisa de ajuda? Que palavras são importantes neste momento dizer para esta pessoa? Sim, eu acho que o primeiro de tudo é como já foi falado, né? Que a gente escute essa pessoa. Então, vou procurar um lugar calmo, um lugar apropriado, para que eu possa conversar com essa pessoa, né? Sobre o que está acontecendo, sobre o que ela está sentindo. E depois eu vou procurar os serviços de saúde. Eu vou incentivar essas pessoas a procurar os serviços de saúde. Então, que seja uma terapia, que seja um psiquiatra, tá? Prestar atenção se essa pessoa está com um risco muito forte de cometer ali um suicídio, se você percebe que ela não tem condições de ficar sozinha, então você vai procurar os serviços de emergência. Caso for uma pessoa que more com você, né? Até você procurar esse serviço, certifique-se de que essa pessoa não tenha nada com facilidade para que ela possa tirar a própria vida. Então, medicamentos, peticistas, armas de fogo, né? É importante que você retire esse acesso, que essa pessoa possa ter acesso, né? Acompanhar essa pessoa nos serviços de emergência, mesmo que não for um caso tão grave, mas para que essa pessoa se sinta acolhida, sinta que tem uma pessoa ali do lado dela, né? Então, vamos lá, eu vou com você, eu te acompanho, né? Em casos, né, em que você precisa procurar ajuda, é um menor, um adolescente, é seu amigo, né? Entre em contato com aquele familiar que você sabe que essa pessoa tem mais afinidade, ou a mãe, ou o pai, ou o tio, o vô, não sei. Quem essa pessoa tem mais confiança para que ela seja o que está acontecendo, né? E evitar palavras, né? Frases do tipo assim, isso não é nada, vai passar, né? Isso é só uma dor, daqui a pouco você vai ver, tá tudo bem, vai ficar tudo bem, né? Então, assim, quando eu falo isso, eu desqualifico aquela dor, né? Porque aquela pessoa realmente acredita que não vai estar tudo bem naquele momento, né? Aquela pessoa realmente não consegue absorver isso, né? Então, qualificar mesmo o sentimento de dor daquela pessoa e acompanhar, eu acho que é isso. Muito obrigada, Shirley. Deu uma travadinha. Será que eu que travei agora? Gente, vocês estão me ouvindo? Oi? Vocês estão me ouvindo? Sim, voltamos. Pessoal, nós tivemos uma quedinha no sinal aí, mas já foi restabelecido. Congelou todo mundo. Falei, será que eu que congelei sozinha ou foi geral? Foi geral. A estabilidade da internet e da conexão, tá? Aí a Shirley pode, né, retomar aí.
a sua resposta, por favor? Sim. Então, que ações que eu preciso, né, quando eu olho e vejo que aquela pessoa precisa de ajuda, né? Acho que desse ponto, começo tudo de novo, Fabrício? Sim? Não, pode continuar onde você parou mesmo? Tá, de onde eu parei? Então, assim, só retomando, né? Evitar as frases, né? De que isso não é nada, né? Esse problema não tem tanto, não é tudo isso, você vai ver, vai passar, não. Trocar pelas frases. Olha, eu imagino que está doendo muito, eu imagino que é muito difícil para você estar passando por isso, mas vamos procurar, né? Um serviço de ajuda, vamos procurar, né, um terapeuta, vamos procurar um psiquiatra, vamos procurar o serviço de emergência. Eu tenho certeza que lá eles vão poder te acolher melhor, te ajudar melhor, né? Então, trocar por essas frases, né? Olha, vamos sentar aqui, me diz, como é que eu posso te ajudar nesse momento? Né? Se a pessoa não tem condições de falar, então você pega as informações aí que nesse Setembro Amarelo a gente recebe tanto e leva para essa pessoa, tá? Quanto a essa questão, acho que é isso. Muito obrigada, Shirley. Professora Marileide, quais são os canais de ajuda ou instituições em que as pessoas podem entrar em contato em caso de precisar conversar e procurar um apoio? Então, nós temos o Disque 100, que é o Disque dos Direitos Humanos, né? E temos também as instituições de atendimento, como o CRAS Infantil, podem procurar o CRAS Infantil, pode procurar também o Conselho Tutelar, né? Agora, aqui na nossa cidade de Francisco Morato, é por região, né? Antes era atendido, tinha só um conselho tutelar, era muito difícil a demanda, e agora foi dividido por regiões aqui, né? Então, eu imagino que voltando agora, as aulas presenciais, o atendimento vai ser, assim, mais rápido, né? Então, assim, o Disque 100 fala sobre os direitos humanos, as instituições de atendimento são o CRAS Infantil, o CRAS Infantil também você pode procurar no seu próprio bairro, né? Como no Jardim Silvia tem o CRAS, cada bairro vai ter o seu CRAS, né? Tem o CRAS Infantil e o Conselho Tutelar. E as UBSs também, né? Pode estar procurando as UBSs também para estar pedindo encaminhamento para o especialista. É isso. Ok, muito obrigada, Marileide. Bacana. Vamos, pessoal, nós devemos valorizar o sistema aí público, é nosso, o SUS, o CRAS, então a gente deve aí incentivar, aí, como posso dizer, a gente tem que incentivar as pessoas a irem aos serviços públicos, né, e dar a devida atenção aí. Neia, tem crescido o número de casos de suicídio. Poderia nos informar os dados atuais e nos explicar por que a prevenção ao suicídio é uma questão de saúde pública? Olha, Fabrício, infelizmente é isso mesmo. O número de suicídio tem aumentado. E como eu já disse, a maioria desses suicídios são de adolescentes, o que é muito triste. Para se ter uma ideia, hoje, por ano, 800 mil pessoas se suicidam no nosso planeta. A cada 40 segundos, uma pessoa se suicida. E para cada suicídio tem 20 tentativas. Significa eu dizer que a cada 40 segundos eu tenho 21 pessoas tentando suicídio. Então, é muita coisa, é muito triste. Aqui no Brasil, a gente tem 11 mil pessoas a cada 46 minutos, uma pessoa comete suicídio. E aí, a gente sabe que esses suicídios, ele é a ponta do iceberg, né? Antes disso, tem vários fatores. Significa eu te dizer que se eu tratar os fatores, eu não chego na ponta do iceberg. Então, assim, a Marileide colocou, e eu me sinto assim, ó, às vezes eu me sinto muito triste, porque o aluno vem até você, nós somos educadores, e aí, assim, eles precisam ser tratados, doença
Doença é uma questão de saúde. Você precisa ser tratado para se curar. E às vezes nós encaminhamos e não chega em lugar nenhum. Então é muito triste. Então é assim, é uma questão de saúde pública. Os nossos jovens estão morrendo porque estão doentes. Então a gente vê todo mundo tentando, por exemplo, e eu acho válido e necessário que a gente consiga a vacina da Covid. Mas a gente tem 11 mil morrendo porque estão doentes e não conseguem se tratar com profissionais capacitados. Porque eu e a Marileide, nós podemos ouvir, sim, nós podemos até falar para tomar um chá. Mas depois disso, esse aluno que está doente, ele precisa de muito mais. Ele precisa que essa sociedade cuide dele, que a saúde do nosso país esteja preparada para recebê-lo. E aí a gente faz um encaminhamento, o que acontece? Não tem o profissional. Os profissionais que tem, eles são muito pouco em relação à demanda. Então, a gente tem uma demanda enorme e a gente tem poucos profissionais. É preciso, sim, que o Ministério Público, que os nossos impostos sejam usados para salvar vidas. Passo a palavra. Bacana, perfeita colocação, né? Obrigado. Shirley, na sua opinião, o que famílias, instituições públicas e privadas precisam saber sobre o suicídio e como melhorar o acompanhamento de pessoas que precisam de ajuda, crianças, jovens, adultos e idosos? Então, eu acho que, como já foi falado aqui, né, primeiro a gente deixar de lado todo o preconceito, né, falando de jovens, né, que é o nosso alvo principal aqui, é entender, né, que esse jovem, ele vive num mundo capitalista, né, onde ele é cobrado, né, de muitas coisas, e os seus sentimentos e as suas emoções, muitas das vezes, são né? Então, assim, pensar que tem famílias que são muito acolhedoras, né? Mas pensar também que existem famílias de grande vulnerabilidade, né? E essa vulnerabilidade, às vezes, não é só financeira, essa vulnerabilidade é emocional, essa vulnerabilidade é uma família que não tem um suporte para dar para aquela criança, e aí quando ele chega na adolescência, que é uma fase de tantas perguntas, de tantos questionamentos, ele não sabe como lidar, né? Então, enquanto instituição, a gente precisa entender que o suicídio, como a Neia falou, está aqui, ele está acontecendo, né? O que a gente pode fazer por isso, né? Projetos, né? Por exemplo, enquanto escola, vocês podem, durante todo o ano, né? Queria deixar minha contribuição aqui nessa parte. Durante todo o ano, fazer projetos de valorização de mesmo, né? De valorização à vida, né? De respeito com o outro, né? De fraternidade, né? Resgatar esses valores, porque muitas das vezes esses jovens, eles perderam ou nem tiveram isso, né? Esse jovem, ele está em sofrimento, muitas das vezes ele precisa de orientação mais especializada, mas às vezes uma educação, né, psicoemocional, psicoeducacional dentro das instituições vai acolher esse aluno num momento mais difícil e vai fazer ele refletir sobre sobre as questões que ele está vivenciando. Quando eu faço um projeto em que eu incluo os meus alunos, né, eu estou dizendo para ele, você faz parte dessa comunidade, né? Você é importante aqui. Então, ele também vai criando suporte, né, para falar, opa, peraí, eu pertenço a isso aqui, né? Quando eu faço um projeto em que eu incluo ele também começa a ter altos e baixos ali, porque a gente dá responsabilidades para ele. Então, esse grupo vai ficar com isso, tal fulano vai fazer isso, tal fulano vai fazer aquilo. Eles começam a ter problemas ali, começam a ter altos e baixos, e a gente pode fazer levar isso para a vida, né? Então, peraí, de que forma lá fora vocês também vão passar por isso, né? De que forma lá fora
como que lá fora acontece? Será que é tudo mil maravilhas? Será que é assim? Eu sou um bom aluno, eu tiro nota 10 e eu passo no vestibular e a minha vida é linda, feliz? Não, né? A sua vida vai ser de muitos acontecimentos, vai ser de altos e baixos, né? E você não precisa resolver tudo de uma vez. Como já foi falado aqui também, eles são imediatistas, porque a sociedade é imediatista, né? Então, assim, vocês vão precisar saber resolver um problema de cada vez. Então, quando os projetos, enquanto instituições, eu acho que vocês podem pensar nisso, né? Realmente, como a Neia colocou, às vezes os atendimentos ainda são muito difíceis, né? Não chegam como a gente gostaria que chegasse. Então, enquanto instituição, o que a gente pode fazer, né? Não podemos ficar de braço cruzado. No Setembro Amarelo, a gente reúne todas as informações. E ao longo do ano, o que a gente pode fazer para ajudar esse aluno? Então, quanto a isso, eu acho que essa é a minha contribuição. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Não, foi perfeito. Obrigado, Shirley. Eu acredito, assim, né, que nosso maior desafio é desenvolver no aluno essa habilidade, que é uma habilidade socioemocional de tolerância à frustração, né? Quando você falou que a vida não é mil maravilhas, tal, dentro da filosofia a gente até trabalha um pouquinho disso dentro do existencialismo, a questão do pessimismo, não que você vai ser uma pessoa pessimista, mas você tem que entender que as coisas dão errado e vão dar errado, e tem que aprender a lidar com isso e conviver com isso. Eu vejo muito meme no Facebook, desculpa, até é um assunto muito sério, mas eu vejo um meme que é pertinente, que é assim, a pessoa tomando um café com o seu problema, de manhã, acho que não sei se alguém já viu, tomando um café com o seu problema, o desenho do problema todo, né? E aí tomando café. E é justamente aprender a lidar com isso. Eu acho que falta isso não só nos nossos jovens, mas também nos adultos, essa tolerância à frustração, né? Mas muito obrigado, viu, pela contribuição. Marileide, somos nós agora, Marileide. Vamos lá. Nós tivemos uma novidade aí, uma notícia em setembro, né? A Secretaria de Educação criou o programa Psicólogos da Educação para as mais de 5.000 escolas da rede estadual. Os psicólogos que vão trabalhar neste programa vão apoiar o desenvolvimento das ações do Programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar, o Conviva, que eu mencionei no início, e o que a Maria também mencionou, e orientar profissionais sobre possíveis sinais passíveis de identificação de traumas e abusos entre os alunos, além de conduzir testes e ferramentas psicológicas, conforme o planejamento de cada escola. Marileide, na sua opinião, como esse programa vai ajudar estudantes e servidores das escolas? Você tem informações de como ele vai funcionar? Então, né, como o Fabrício acabou de citar, nós já estamos trabalhando com o Programa de Melhoria de Convivência, que é o Conviva, né? Nós temos algumas capacitações relacionadas à violência, à convivência emocional, e essas capacitações, elas são para, às vezes, para os coordenadores, os vice-diretores e os mediadores estão responsáveis por essas capacitações e transmiti-las dentro da unidade escolar, né? E esse programa, Psicólogo da Educação, já estava sendo em estudo pelo governo do Estado de São Paulo, antes, já estava sendo estudado, né? E ele vai ser aberto agora, por quê? Por causa dos efeitos promovidos pela pandemia, né? Então, pelos efeitos promovidos pela pandemia, Oi? Voltamos aí, pessoal, tivemos mais uma instabilidade aí técnica, mas já foi resolvido. Acontece, internet é assim mesmo.
Ao vivo é diferente, né? Ao vivo. Se vira nos 30, meu irmão. Bora lá, Marilei, você pode continuar, por favor? Bora lá, então assim, será implantado agora, né, futuramente, o programa Psicólogo da Educação, onde o Fabrício, né, Voltamos, pessoal. Estavam com saudades, né? Vamos continuar? Agora vai, Marileide, então, bora. Então, né, onde os psicólogos vão apoiar o desenvolvimento das ações do Conviva, né? E eu imagino, assim, que vai ser muito bom, vai ser um programa, assim, bem lucrativo, vai ajudar bastante, porque os profissionais vão ter capacitações também com os próprios psicólogos para estar lidando, né, com a problemática dentro das unidades escolares. E nós não vamos contar somente com o apoio da UBS, o apoio da Santa Casa, o apoio do LACAS. Nós vamos ter apoio, né, do governo do Estado de São Paulo, diretamente com a nossa diretoria de ensino, né? Então, eu imagino, assim, vai ser bem lucrativo, vai ser bom para os alunos, porque nós vamos ter contato direto agora, né? Imagino eu, né? Então, vai ser bom para os professores e para os alunos, para os mediadores e vice-diretores. É isso. Bacana, Marileide. Obrigado. E nós precisamos também desse amparo, né? Nós profissionais aí da educação, né? Eu costumo dizer sempre, é muito difícil ser professor no Brasil, e nós precisamos desse apoio aí, desses profissionais aí que exercem um trabalho bem bacana, tá? Bom, nós estamos caminhando aí para a final da nossa entrevista, né? Tivemos alguns probleminhas técnicos que são naturais. E, assim, vem uma pergunta agora que eu particularmente gosto muito, né? Vou continuar com a Marileide. Por quê? Cada profissional trilhou sua carreira aí, né? E, assim, é difícil se formar, é difícil. Todo mundo sabe o período de faculdade, como é o perrengue, né? Muitas vezes aí você abre mão da comida para pagar passagem, material para estudar, né? Se mata de estudar, passar no vestibular. Então, assim, é bacana que agora nós temos a oportunidade de ouvir aí o percurso profissional de cada um. Então, Marileide, qual foi o momento mais difícil e qual foi o mais gratificante da sua carreira até o momento? Bom, eu vou falar primeiro do que foi gratificante. O momento gratificante, assim, da minha carreira foi quando eu tinha uma aluna, né? Inclusive, essa aluna foi da escola Editor. E essa aluna, assim, ela passava por muitas dificuldades, né? Muitas dificuldades. E tudo que eu passava na lousa, essa aluna copiava, essa aluna, eu espirrava, essa aluna escrevia, né? E o tempo foi passando, a aluna se formou, e um certo dia eu encontrei uma amiga dela. E a amiga falou assim: Pro, você ficou sabendo do lançamento do livro? Eu falei: não fiquei sabendo. Então, inclusive, ela faz uma homenagem a você, porque ela diz que foi graças às suas aulas, graças a você, que ela também virou professora de língua portuguesa, e ela se inspirou tanto em você que ela escreveu um livro. Então, isso foi muito gratificante, assim, para a minha carreira, né? Muito gratificante mesmo. Agora, o triste, né? Muito triste, o que me deixou, assim, muito triste. Eu não gosto nem de falar, que já me dá vontade de chorar. Ali na escola, aí na escola Jardim Silvia mesmo, né? Fazendo levantamento de faltas,
Tinha um aluno de 6º ano que ele quase não vinha. Ia na sala, fazia chamada, ligava, os números não atendia, e não morava mais na residência onde estava o endereço. E quando foi um certo dia, eu falei assim para os alunos na sala de aula: olha, se o fulano aparecer, vocês avisam para a Pro, por favor, alguém me avisa que ele está aqui para eu ir conversar com ele, para saber o que está acontecendo. Ninguém sabia por que o menino estava faltando. E aí eles desceram lá e falaram assim para mim: Pro, o fulano está hoje aí, vai lá na sala. Aí subi lá na sala: oi, tudo bem? Você, até que fim, você está aqui. Que bom que você veio hoje. Por que você não estava vindo? E ele levantou e falou assim para mim: Pro, eu não estava vindo porque a minha mãe morreu. Quando ele falou isso para mim, já foi um choque, né? Aí ele falou assim: a minha mãe morreu e o meu pai passou mal e teve um AVC. E meu pai está de cama. Meu pai está na cama, paralisado. E é eu e o meu irmão de 16 anos. E o meu irmão teve que ir trabalhar para comprar comida para a gente, porque o meu pai não trabalhava registrado. E aí, assim, eu conversei, depois chamei o irmão dele, que também era do período noturno, não estava vindo para a escola, né, para tentar, porque eu tinha que justificar, fazer o encaminhamento para o conselho tutelar, que o aluno não estava vindo, e aí conversei com o irmão, e o irmão falou assim para mim, que ele já tinha ido na assistente social, já tinha ido na prefeitura, em vários lugares, e ele não conseguiram nada, nem uma cesta básica no momento, não conseguiram nada. E que, infelizmente, o irmão dele não poderia vir para a escola porque tinha que cuidar do pai. Então, eu me senti assim, muito mal, porque não estava na minha governabilidade nem de escola em estar ajudando aquele aluno, né? Ainda com a questão pedagógica, nós poderíamos até preparar atividade, dar atividade para ele fazer em casa, né? Enquanto ele estava cuidando do pai que estava doente, porque não tem outra pessoa para fazer. Mas com relação a dar uma assistência para aquela família, não estava na minha governabilidade. Então, assim, foi assim, muito difícil. Foi um dia assim, muito triste mesmo para mim, sabe? Acho que durante a minha carreira foi o que me deixou mais triste, foi esse momento, porque não estava na minha governabilidade conseguir ajudar esse aluno. É isso. Voltamos, pessoal. Ok. Sim. Obrigado, Marileide. Realmente tem momentos que a gente não tem muito o que fazer, né? E isso deixa a gente meio frustrado, né? Tem coisas que não estão ao nosso alcance, né? Bom, Neia, e para você, qual foi o momento mais difícil e qual foi o mais gratificante da sua carreira? Olha, Fabrício, olha, pessoal, cada um sabe a delícia de ser quem é, né? A delícia e a tristeza de ser quem é. A minha carreira quase toda ela foi na Jardim Silvia 2 e 1. Então, desses 24 anos, 22 eu trabalhei ali entre a escola Silvia 1 e Silvia 2. A gente costuma dizer que é família, e nós somos família mesmo. E assim, quando eu escuto a Marileide falando, me dá, é lógico, né? Nós vivemos muitas histórias como essa, né? Mas, assim, tem uma coisa, Marileide, que ainda me deixa feliz. Porque na nossa escola, esse tipo de situação ainda nos impacta, né? Você terminou, nós estávamos... Então, apesar de nós estarmos vivendo isso acontecendo sempre, nesse momento de pandemia, a gente tem vários relatos, mas nós somos uma escola-família. E aí a gente se movimenta. Mas, assim, também a gente precisa deixar registrado que, em muitos casos, o poder público falha. E aí vem nós, os profissionais da educação, tentar ir ali tampando o buraco. Eu não posso dizer que eu tive um momento triste ou um momento feliz na minha carreira. São muitos anos. Eu tive N momentos tristes, N momentos gratificantes. Então, assim, mas o que me deixa muito triste é quando eu me sinto
impotente, quando eu não consigo solucionar, quando nós que estamos aqui, talvez a Shirley não saiba, mas às vezes chega um momento que a única coisa que nós podemos fazer é abraçar. Quando o meu aluno me procura e eu só posso abraçar, e eu sei que ele precisa de outros profissionais, para pelo menos diminuir aquela dor, e eu só posso abraçar. Então, todos os momentos que eu me senti impotente diante da situação, foram momentos assim que eu falava, como que pode? Tem a lei, tem isso, tem aquilo, e nada acontece. E a única coisa que eu pude fazer foi abraçar e chorar. E assim, nós que estamos lá há muito tempo, já choramos bastante com os nossos alunos. Mas, por outro lado também, gente, tive muitas alegrias, muitas coisas gratificantes. Principalmente quando eu me sinto útil, quando eu encontro os meus alunos e eles são cidadãos assim, do bem, tipo o Fabrício que está aí, que é um dos exemplos. Graças a Deus nós temos muitos exemplos, né? A gente está reformando a escola e a turma que está reformando, eles foram meus alunos, eles são empresários. E ele falou, lembra, professora, daquele menininho quieto que ficava te escutando lá no final da sala? E hoje ele tem uma empresa e está reformando a escola. Então, assim, é muito gratificante saber que você fez parte, saber que você contribuiu, que você foi útil. Então, na minha carreira é isso, eu quero continuar sendo útil e eu espero mesmo que Obrigado, o Neia. melhore, Bom, que vou fazer psicólogos nos ajudem, porque nós também precisamos de... E de novo, travou todo mundo. Du? Tá dormindo? Eu mandei uns zaps para você, eu queria tanto água. Entra lá. Bom, voltamos aí. Desculpem aos telespectadores aí, mas realmente tem coisas que fogem a nossa... É que nem a Neia acabou de falar, a gente sente impotente, né? Não tem como brigar com a conexão, mas voltamos, tá? Vamos lá, vou fazer a mesma pergunta para a Shirley. Shirley, qual foi o momento mais difícil e qual foi o mais gratificante até agora? Eu imagino a Shirley o tanto de história que ela escuta, né, cara? A gente, como profissional da educação, já escuta vários que tem vezes que fica, eu até comentei com a Maria, tem vezes que fica até sem dormir, né, por conta dessas histórias. Imagine a Shirley, por favor, Shirley. Só dando um parênteses aí, antes de responder a minha pergunta, né, para a Neia e para a Marileide, que já deram seus depoimentos aí, que vocês não desqualifiquem o próprio trabalho de vocês, né? Eu sei que tem muita coisa que não está no alcance, que a gente gostaria que fosse, né, mais, que tivesse mais coisas para ajudar, que tivesse mais ajuda do poder público, como foi Estado, da área da saúde e tal. Mas o trabalho de vocês é muito importante, né? Você falou, eu só posso dar um abraço, mas talvez naquele momento era aquilo que ele precisava, né? Foi o abraço que ele não teve lá na rua, mas ele teve dentro da escola. Então, assim, não desqualifiquem esse trabalho de vocês. Ele é muito importante, né? Como eu disse ontem, vocês são linha de frente, né? E mesmo se sentindo incapazes, vocês estão fazendo um bom trabalho, tenho certeza disso. Então, nós, os professores, quando olhamos para os nossos filhos, para os nossos alunos, que também são como filhos, a gente quer o melhor, né? O abraço é importante, mas a gente queria também que ele tivesse profissional capacitado para cuidar dele. Sim, com certeza. É importante, mas a gente quer muito mais. Sim, com certeza, é verdade. E aí, respondendo a minha pergunta, diante do que o Fabrício falou, é isso mesmo, né? A gente aprende, né, a ter uma escuta do outro na nossa profissão. Eu acho que um dos momentos mais difíceis para mim foi quando lá no começo dos meus estágios, né, ainda sem muita estrutura, né, sem muito conhecimento, sem experiência mesmo, eu fiz um atendimento
E o meu relato era de uma ideação, foi de uma tentativa de suicídio, tá? Esse relato, ele me deixou muito abalada, né, da forma como foi conduzido. Então, esse acho que foi um dos momentos, pensando em carreira, pensando em atendimento, em início de tudo, né? Eu acho que esse foi um dos momentos mais difíceis para mim, né? Hoje seria, né, totalmente diferente, porque a gente vai adquirindo experiência, né, em ouvir o outro, mas naquele momento foi muito difícil para mim. E o mais gratificante é saber que eu posso contribuir com o outro, né? Isso para mim é muito gratificante, é uma coisa assim que faz brilhar o meu olho, saber que eu tenho uma palavra para dar, um acolhimento para dar, é saber que eu tenho uma técnica que eu posso utilizar, é saber que uma psicoterapia pode ajudar e que eu faço parte disso. Isso para mim é muito gratificante. Bacana, Shirley, muito obrigado, viu? Nada, imagina. Eu solicitei a produção, que chique, né? Nós somos chiquérrimos aqui no Silvia. Somos muito chiques aqui. Eu solicitei a produção para que eu possa dar um depoimento. Prometo ser breve, sucinta, tá? Talvez meu depoimento ajude alguém, né? Aliás, a primeira coisa que não dá para segurar, dá muita vontade de falar isso também, ouvindo o que vocês contaram, né? A Shirley, a Neia e a Marileide. Eu tenho contato com uma ex-aluna até hoje, né? Faz, acho que quase 10 anos não, mas uns 8 anos, mais ou menos, que ela se formou no ensino médio. Ela já concluiu faculdade e ela até hoje fala comigo pelo WhatsApp. Hoje ela mora em Mongaguá. Até hoje nós nos falamos e ela me agradece, ela fala que ela só está viva por minha causa, porque eu que chamei o pai dela na escola e falei que ela precisava ser encaminhada para o psiquiatra. E foi constatado o transtorno afetivo bipolar, e ela passou a ser medicada com acompanhamento também psicoterápico a partir de então. E até hoje, aliás, essa canequinha é um presente, um dos presentes que ela me deu, né? E é nessa canequinha que eu tomo café todo santo dia. Mas o meu depoimento mesmo é pessoal, tá? Desde a infância eu sentia, não sei, não sabia explicar muito bem. Na adolescência isso piorou bastante. E pensei que a gente ia assumir de novo. Não, voltou, tá normal. É normal, pode falar. Eu acho. Eu fui fazer terapia. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Então, eu fui fazer terapia até o momento que eu percebi que só a terapia, aspas, tá? Não estou desprezando a psicologia, por favor. Psicologia tem uma importância enorme. Mas que meu caso não era somente psicoterapêutico. Meu caso também era necessidade farmacêutica também, psicotrópica. Né? E foi aí que eu fui procurar também a ajuda da psiquiatria. Eu tinha planos de encerrar a minha vida, né? Eu tinha planos redondos, já totalmente planejados, de como encerrar minhas atividades neste planeta, definitivamente. E graças à psiquiatria e graças à psicoterapia, hoje eu estou viva e passando muito bem no momento, né? O Brasil não é o país mais atrasado do mundo em saúde mental, mas ele está muito longe daqueles que estão mais desenvolvidos em termos de saúde mental. Então, quando a gente fala que vai no psiquiatra, ainda tem aquela pecha que o psiquiatra é o médico de louco, né? Ah, você vai no psiquiatra e essa daí é louca, né? A gente ouve umas piadas, né? Quem toma remédio aqui não sou eu, né? Quer dizer, a louca é você. Então, a gente ouve coisas do tipo de adultos. Às vezes é mais fácil você explicar isso para um adolescente, né? Porque ele está aprendendo ainda, é mais fácil você explicar para ele do que para um adulto, porque para o adulto parece que aquilo já cimentou na cabeça, né? Que o psiquiatra é o médico do louco, né? Então, é muito atrasado em relação a isso. Às vezes é o medo até de ir no psicólogo, né?
que é uma coisa ainda anterior. E dá desespero mesmo, Shirley, eu entendi a fala da Marileide e da Neia por conta do seguinte, às vezes a gente detecta que às vezes o caso precisa de medicação mesmo, entrar com medicação e a gente não sabe como, né, encaixar para uma consulta psiquiátrica. Por exemplo, eu faço uso de 4 remédios psicotrópicos todos os dias. Eu já fiz muita terapia, né? A gente não está fazendo no momento, porque não tenho condições, mas o que a gente já fez, a gente não perde da terapia, né? Isso é uma coisa fantástica da psicologia. Você não perde, você já desenvolveu, já formulou, né? Você carrega aquela bagagem para sempre. Isso Sim. É maravilhoso, né? Você não perde. Mas assim, eu faço uso de 4 medicamentos psicotrópicos e eu passei muito tempo escondendo isso, com medo realmente daquela coisa, ela é louca, né? Ela é louca. Só que quando a gente perde medo de falar isso, tem 2 serviços importantes. O primeiro é para a gente mesmo. Eu deixo de gastar a minha energia escondendo isso. Então, eu não quero gastar energia escondendo. Eu posso gastar essa energia com outras coisas. Eu estou livre. E segunda coisa, que falando isso, eu estou ajudando a quebrar um tabu social, né, de uma sociedade que ainda está atrasada e ainda amarrada a conceitos, né, super ultrapassados, por exemplo, na Europa, né, por exemplo, nos Estados Unidos. Então, eu estou ajudando a quebrar um tabu, né? E, assim, a medicação salvou a minha vida. Tanto a psicologia quanto a psiquiatria ajudaram a salvar a minha vida e hoje eu estou aqui fazendo essa live. Se não fosse tudo isso, de repente eu não estaria aqui falando com vocês agora, né? Então, o que fica de mensagem que eu posso deixar é procurem ajuda sim. Psiquiatra não é médico de louco. Psiquiatra é médico de quem quer continuar vivo. É isso. Bacana, muito bom. Tinha perguntas, produção? Tinha perguntas ou comentários? Eu acho que tem alguns, não sei se tem perguntas, mas acho que tem alguns comentários. Seria bacana dar uma lidinha ali. Agradecer a todos que estão interagindo conosco aí, é muito importante a participação de vocês. Brigadão mesmo. Vamos lá. Você lê, Alessandra? Para nós? Oi, Mário Rodrigues. Desconhecido, né? Da escola. Brincadeira, né, gente? Grande Mário Rodrigues, saudades. Saudades imensas. Agradeço a Deus por ter a família Silvia 2, que sempre está de braços abertos para todos os alunos. É isso aí, Mário. Que lindo. Ismar, nosso DIR, nosso diretor. Ismar Pusti de Azevedo, boa noite. Muito importante que seja um momento de reflexão e de construção de parcerias e caminhos para a prevenção ao suicídio. Parabéns para toda a comunidade escolar da Escola Estadual Jardim Silvia 2. Saudades de todos. Saudades também, Ismar. Acabaram os comentários. Então... Não, acho que tem mais, viu? É que eu estou pelo Face. Tem mais? Acho que teve mais gente que comentou. Teve o Humberto Cordeiro que comentou. Estava elogiando o programa, que eu vi. Por acaso eu conheço o Humberto Cordeiro, tá? Então, aí, ó, Rodrigo Oliveira aqui, saudades pro Neia. Aí, ex-aluno, né? Bárbara Santos, lindas. Obrigado. Nay Pereira, acho que ninguém sabe quem é, né? Parabéns pelo tema abordado. Humberto Cordeiro, parabéns, o tema está sendo muito bem abordado. Obrigado, Humberto. O Mário já foi lido, o comentário do Mário. Carlos Avelino, parabéns. Bárbara Santos, obrigado. Ele é da minha família, mora lá em Minas Gerais, hein? Olha aí, ó. Interestadual nosso programa, hein? E o Humberto Cordeiro é meu pai, tá lá na Moca, em São Paulo. Rapaz, olha que legal aí. Família é meu pai.
Lá na Moca, ó. A Nay é minha esposa, para quem não sabe, tá, gente? Jocely, Luiz, tô achando top, obrigado. Boa noite. Essa interventora é top. A gente tá falando da Marileide aí. Bárbara Santos, maravilha, essa live tá top, obrigado. O Mário agradecendo pela família Jardim Silvia. Luciclélia, Néia Soares, excelente profissional, orgulho. O Jocely falou que pode tomar um suco, é bom tomar suco também nesse calor. Parabéns a toda a equipe Silvia 2. Renan, salve Fabrício, brabo, tem nome. Valeu, Renan. Ana Carolina Porfírio, Prochília, minha filha Gabriele Porfírio, tenho muito carinho por você. Coraçãozinho. Bárbara batendo palminhas, obrigada, Bárbara. Acho que eu fiquei meio de lado aí, pessoal, mas não tem problema não. Tá? Você tá de lado. Lê com você? Sandra? Oi, vamos. Então vamos encerrando por aqui. Pedir, né, para que antes de terminar, que todos deixem uma mensagem, né? Que deixem, né, uma mensagem para todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Posso começar? Pode começar, Néia. Então, assim, eu queria agradecer esse momento, né, que a gente está fazendo, ter sido convidada pela produção para falar sobre o Setembro Amarelo. E a minha mensagem é que nós nos cuidemos, né? Porque, embora o poder público ele fale, mas não só lá na Jardim Silvia 2, onde nós dizemos que somos família, e família mesmo, viu? Brigamos, fazemos as pazes, nos ajudamos, choramos juntos e damos muitas risadas. Então, assim, a minha mensagem é essa, vamos nos cuidar, vamos olhar as pessoas que a gente ama. E vamos conversar sim, e vamos diminuir esse preconceito, aceitar que depressão é doença, e uma doença que tem cura, que é só se cuidar. Eu fico pensando, sou tão feliz de ver, olha só, a Alessandra está aí viva, né? Poderia não estar aqui nos presenteando. Então, assim, vamos cuidar das pessoas que a gente ama, vamos prestar atenção, vamos cobrar os serviços públicos e vamos acabar com esse preconceito, com esse tabu e vamos ajudar a salvar vidas. Se cada um de nós fizermos a nossa parte, com certeza a gente vai diminuir o número de suicídios e vamos ter os nossos jovens contribuindo com essa sociedade. Essa é a minha fala. Muito obrigada, Néia. Shirley? Primeiramente, agradecer, né, o convite de estar aqui nessa live junto com todos vocês. É sempre muito especial, é especial retornar, né, para falar de novo desse assunto com vocês. Então, só tenho que agradecer mesmo pelo convite de coração, né? E a mensagem que eu quero deixar para todos que estão nos ouvindo, né? Aproveite o Setembro Amarelo, adquirirem todas as informações possíveis, né? A internet está rodeada de informações agora nesse mês, para que a gente possa conseguir o máximo de informação mesmo, deixar todos esses preconceitos de lado, todas essas informações errôneas que ainda não servem, né? Para que a gente possa nos ajudar e ajudar o outro, tá? Quanto mais informação correta a gente tiver, mais esse assunto vai deixando de ser tão complicado de se falar. E é isso, se cuidem, um beijo para todos. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada, Shirley. Professora Marileide. Então, eu quero agradecer a todos, né, pelo convite. Confesso que eu fiquei muito nervosa, queria desistir, mas eu estou muito feliz mesmo de ter participado.
E eu agradeço primeiramente a Deus por hoje ser professora. Quando eu tinha 6 anos de idade, de 6 para 7 anos, eu levei uma surra do meu pai, porque eu fui na casa da vizinha ensinar lição para a vizinha. Meu pai me batia e ele falava, você é professora? E dava uma cintada. Você é professora? E dava uma cintada. E eu não desisti. Não desisti. Todo mundo falava que ia ser difícil, porque a faculdade era muito cara antigamente, né? Era muito difícil, mas eu não desisti, né? Então, a mensagem que eu deixo assim, que por mais difícil que seja, por mais que doa, que às vezes parece que o seu coração está despedaçado, seja lá qual for o motivo, se for uma perca, uma desilusão, né? Mas não desista, tenha fé que amanhã será um novo dia. E nós temos um Deus que zela pela minha vida e pela tua vida, né? Então, eu agradeço ao nosso Deus, Deus estar vivo até hoje, de virar uma professora e de hoje estar aqui compartilhando esse momento com vocês. Muito obrigada e um beijo a todos. Obrigada, professora Marileide. Bacana, gente. Olha, é um tema bem interessante de ser abordado, né? O momento é pertinente. Eu quero agradecer demais a professora Alessandra por ter nos ajudado aí na condução da entrevista. Brigadão. É a primeira vez que a gente faz junto aí a entrevista. Espero a gente fazer mais vezes aí, trabalhar juntos mais vezes aí, tá? Quero agradecer imensamente aos nossos convidados. Psicóloga Schiller, muito obrigado aí pelos esclarecimentos. Professora Lucinéia, obrigado também. Marileide, arrasou, mulher. Muito obrigado mesmo. Quero agradecer a todos que estão assistindo, que vão assistir ainda ao decorrer da semana. E assim, eu peço encarecidamente, pessoal, vai lá no canal Silva 2 TV no YouTube, faça sua é um momento de propaganda, tá? Faça lá sua inscrição, porque o que tem lá? Tem muito conteúdo bacana na nossa escola, é uma ferramenta muito importante aí para aproximar a comunidade, os alunos da escola nesse momento de pandemia. Então lá tem informação, tem aulas, tem as nossas entrevistas, muito conteúdo vai ser postado lá ainda. Então, por favor, se inscreva lá, não custa nada, beleza? Boa noite para todos vocês, se cuidem. Até a próxima. Boa noite. Até. Boa noite. Até a próxima.